Prepare-se para embarcar numa viagem épica através das páginas mais impressionantes da Bíblia. Hoje, vamos revelar as maiores construções já descritas nas Escrituras Sagradas. Construções que desafiaram a lógica humana, que exigiram fé inabalável e que marcaram a história da humanidade. Com uma grandiosidade tão imensa que ainda hoje são alvo de estudos, mistérios e debates. Desde templos magníficos até embarcações colossais construídas por ordem divina, você vai descobrir o tamanho da fé, da engenharia e da visão dos grandes personagens bíblicos. Fique até o final, porque a última construção vai mudar completamente sua visão sobre como os antigos encaravam o impossível. A primeira grande construção que vamos explorar é a Arca de Noé. Muita gente conhece essa história, mas poucos têm noção real da escala dessa obra. Segundo o relato bíblico no livro de Gênesis, Deus ordena que Noé construa uma arca para salvar sua família e representantes de todas as espécies animais da terra, que seriam poupados do dilúvio. E aqui entra o impressionante. A Bíblia fornece as medidas exatas da arca. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo isso para medidas modernas, estamos falando de uma embarcação com aproximadamente 35 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Ou seja, mais longa do que um campo de futebol e quase tão alta quanto um prédio de 4 andares. Essa não era uma simples canoa para escapar da chuva. Era um verdadeiro navio de resgate, com 3 andares, compartimentos internos e até um sistema de ventilação. Muitos estudiosos modernos comparam seu tamanho a navios cargueiros atuais. E o mais incrível, tudo isso teria sido feito com ferramentas rudimentares, madeira de gofer e guiado apenas por fé. Agora vamos falar de uma construção que desafiou diretamente a ordem divina: a Torre de Babel. Este é um dos projetos mais ambiciosos da humanidade antiga. Descrito no capítulo 11 do livro de Gênesis, segundo a narrativa após o dilúvio, os descendentes de Noé decidiram se unir e construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançasse os céus. Era um símbolo de poder humano, de arrogância e de desafio aos céus. Eles queriam fazer um nome para si, centralizar o poder e evitar serem dispersos pela terra. O texto bíblico afirma que a construção era feita de tijolos queimados ao fogo e betume, uma espécie de asfalto primitivo, o que indica um conhecimento avançado para a época. O mais impressionante é que essa torre era vista como um projeto global. Deus então intervém, confundindo as línguas da humanidade, o que impede a comunicação e interrompe a construção. A cidade foi chamada de Babel. E essa história se tornou a origem mítica da diversidade linguística. A Torre de Babel representa não só uma construção monumental, mas o nascimento da diversidade humana. Outra construção gigantesca e central na fé judaico-cristã é o Templo de Salomão. Essa é, sem dúvidas, uma das edificações mais impressionantes de toda a Bíblia. Localizado em Jerusalém, ele foi construído por ordem do rei Salomão para ser a morada de Deus na terra e o centro da adoração de Israel. O templo foi edificado com uma riqueza de detalhes absurdamente precisa. Usou-se madeira de cedro do Líbano, ouro, prata e pedras preciosas. O interior do templo era completamente revestido de ouro puro, e os utensílios sagrados também eram feitos de materiais nobres. A Bíblia descreve o templo com 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, e aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13 metros de altura. Mas o que mais impressiona não é só o tamanho, e sim a riqueza de simbolismos e a complexidade do projeto. Foram necessários milhares de trabalhadores, artesãos especializados e anos de construção. O Templo de Salomão virou símbolo máximo da presença divina entre os homens e da glória do povo de Israel. Mas a grandiosidade bíblica não para por aí. Existe outra construção ainda mais monumental: o segundo Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Herodes. Após a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios, o povo judeu reconstruiu o templo, e mais tarde o rei Herodes o ampliou e embelezou de forma espetacular. Esse projeto durou décadas e transformou
Monte do Templo, em um dos maiores complexos religiosos da antiguidade. Herodes não economizou esforços. Mandou nivelar uma montanha inteira, construir muros de contenção enormes e transformar o lugar em um centro religioso e cultural que atraía milhares de pessoas todos os anos. A esplanada do templo tinha aproximadamente 480 metros de comprimento por 280 de largura. Uma área gigantesca. Era tão impressionante que os próprios romanos, apesar de destruírem o templo em 70 d.C., reconheceram sua imponência. Muitos dos vestígios ainda existem hoje, incluindo o famoso Muro das Lamentações. Entre as construções grandiosas, há também o tabernáculo, uma espécie de templo portátil, construído durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto após a saída do Egito. Apesar de não ser fixo como os templos de Jerusalém, o tabernáculo era uma estrutura incrivelmente detalhada, feita sob instruções diretas de Deus, dadas a Moisés. Era composto por cortinas finamente bordadas, colunas de madeira de acácia recobertas de ouro, utensílios sagrados e a famosa Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo. Mesmo sendo desmontável, sua complexidade e a precisão dos detalhes o tornam uma das construções mais ricas da Bíblia. E o mais curioso, cada parte do tabernáculo tinha um significado espiritual profundo. Ele simbolizava a presença de Deus caminhando com seu povo no deserto, sendo a ligação entre o céu e a terra. E não podemos deixar de mencionar as muralhas de Jericó. Essa é uma das construções mais lendárias da Bíblia e carrega consigo um dos eventos mais cinematográficos de todos os tempos. Segundo o livro de Josué, quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, encontraram a cidade fortificada de Jericó. Suas muralhas eram gigantes, intransponíveis, construídas para resistir a qualquer ataque. Mas Deus ordena a Josué que cerque a cidade com seu povo durante 7 dias. No 7º dia, eles deveriam gritar e tocar trombetas. E então o inacreditável acontece. As muralhas ruem como se fossem feitas de papel. Essa história não só demonstra a força simbólica das construções bíblicas, como também reforça o tema central da Bíblia. A fé é mais poderosa do que qualquer obra humana. As muralhas de Jericó eram o ápice da arquitetura militar da época, e mesmo assim caíram diante de um povo guiado pela fé. Por fim, uma das construções mais misteriosas e intrigantes da Bíblia, a Nova Jerusalém. Diferente das outras, essa ainda não foi construída, pelo menos não no nosso mundo físico. Ela é descrita no livro do Apocalipse como a cidade celestial, que descerá dos céus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. A Nova Jerusalém é uma cidade perfeita, quadrada, com 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, cerca de 2.200 quilômetros em cada direção. Isso é tão imenso que muitos estudiosos acreditam se tratar de uma metáfora espiritual. Mas a descrição é rica em detalhes físicos: muros de jaspe, ruas de ouro puro, fundamentos adornados com pedras preciosas e 12 portões, cada um feito de uma única pérola. Essa construção não é só a maior de todas, como representa o destino final da humanidade redimida. É a construção onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. É o ápice da esperança cristã, e sua descrição é tão impactante que transcende o entendimento humano. Essas foram algumas das maiores e mais fascinantes construções da Bíblia. Cada uma carrega um simbolismo profundo, uma mensagem espiritual e uma engenharia que, mesmo milênios depois, ainda impressiona. Se essas histórias te fizeram imaginar essas estruturas, imensas e cheias de significado, então você entendeu o impacto que elas tiveram em suas épocas e continuam tendo até hoje. Se quiser ver um vídeo explicando visualmente como essas construções poderiam ter sido, deixe aqui nos comentários. E claro, se você curte mergulhar em curiosidades épicas como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Até a próxima!